E fala aí pessoal, aqui é para mais um vídeo. No vídeo de hoje iremos jogar Alien League Revival. Sim, estamos novamente para jogar Alien League aqui no canal. Eu trouxe um vídeo no passado do Omnitrix protótipo. Dessa vez a gente vai conferir todos os Omnitrix até o Omnitrix definitivo. Bem, vocês vêm me pedindo esse vídeo com bastante frequência e finalmente vamos aqui trazer ele no canal. Bem, como vocês podem ver, eu já estou com o Omnitrix recalibrado. Infelizmente tivemos aqui uns problemas na gravação, acabou que eu não gravei o meu áudio, mas para pegar o Omnitrix recalibrado é bem simples. Basicamente é só você ter o Omnitrix protótipo completo, coisa que a gente fez no último vídeo, então se você não viu, confira. E depois de você ter completado o Omnitrix protótipo, é só você apertar Y, que é o botão de scan, e basicamente seu Omnitrix vai recalibrar e você vai ganhar o Omnitrix recalibrado. Não tem segredo. Bem, eu não vou parar aqui para testar Alien por Alien do Omnitrix recalibrada, porque basicamente vai ser a mesma coisa no Ultimatrix, então acho que eu vou deixar para testar no Ultimatrix, que a gente já testa o Alien base e também a forma suprema. Mas sem enrolar, bora já pegar o Ultimatrix. Pelos comentários do último vídeo, eu vi que o Albedo fica no Null Void, se eu não me engano, então a gente vai buscar ele. Vamos virar aqui o Friagem para a gente poder ir voando. Olha só o Friagem, bem legal ele. Depois a gente vai ver detalhado, mas é bem bacana. Deixa eu ver agora como é que eu voo aqui com ele. Ok, é no que a gente voa com friagem. Vamos procurar aqui novamente o portal do Null Void. Faz um tempinho que eu não jogo o game, então eu preciso dar uma relembrada, mas eu acho que o Null Void ele ficava aqui pela beira do mapa, se eu não me engano. Ok, esse daqui é o portal do Null Void, né? Eu acho que mudou a aparência dele. Realmente acho que teve atualizações e tá um portal bem diferenciado, coisa que não era antes. Mas bora entrar aqui no portal e vamos na busca do Albedo para caçar aquele vagabundo. Ok, chegamos aqui no Null Void. Deixa eu pegar aqui novamente o Friagem para a gente poder sair voando. Bem, vamos ver se a gente acha o Albedo agora. Ele provavelmente deve ficar em alguma ilha. Tá, esse daqui é o Mega Olhos. Não. Deve ser uma ilha um pouco maior, né? Deixa eu ver. Ali eu acho que talvez seja a ilha do Tocuster, né? É complicado se guiar aqui no Void, já que ele é bem extenso, então demora um pouco para aparecer as ilhas, né? Você tem que realmente ir voando para perto dela. Mas acho que essa ilha aqui de cima talvez seja do Tocuster ou é a do Albedo. Ok, não tô vendo nenhum Tocuster. É, realmente é a ilha do Albedo. Tô vendo o Albedo ali. Perfeito, vamos derrotar o Albedo. Se eu não me engano, a gente precisa matar ele para poder pegar o Ultimatrix. Bem, pra gente derrotar o Albedo, eu vou usar nada mais nada menos que o Gigante, que a gente pegou no último vídeo. Dá pra gente usar ele aqui no Null Void. E olha só, que da hora o Gigante de Alien Force. Acho que a gente vai conseguir destruir o Albedo facilmente, né? Deixa eu usar aqui o Raio Cósmico. I blame you e daí? Que não tô ligando pra você não, Albedo. Só me dê seu Omnitrix. Seu Omnitrix do Paraguai que é todo bugado, mas a gente quer. Ok, ele tá se transformando ali nos aliens, cara. Eu tô só matando o Albedo aqui, como se não fosse nada. Ele virou agora o cromático. Ok, o Albedo morreu e apareceu alguma coisa verde ali. Eu acho que é o Ultimatrix. Deixa eu ver. Nossa, o Albedo foi formatado aqui. E eu creio que esse daqui seja o Ultimatrix, não? Realmente é o Ultimatrix, tá? Como é que eu pego? Ultimatrix Unlock. E eu creio que foi. E aqui estamos com o Ultimatrix. Olha só que legal. Tá, a gente vai conferir ele, mas vamos atrás de desbloquear os aliens primeiro. Bem, antes da gente sair na onda de escanear os aliens, tem um alien que a gente tinha visto no último vídeo, que era uma task do Azimuth, que era o Estrela Polar. Deixa eu ver se eu acho aqui novamente. Vamos ver qual que é a task do Azimuth, pra gente poder desbloquear o Estrela Polar. Estrela Polar é GOAT demais, não tem jeito. Ok, vem cá, Azimuth. Como é que tu tá, meu parceiro? Ok, onde está o Estrela Polar? Se você achar um DNA de um DNA, entrega para mim e eu lhe entregarei o Estrela Polar. É o que a gente quer, então vamos embora. Bem, aparentemente para a gente poder pegar esse DNA de um DNA, a gente tem que achar a garagem do Kevin, que fica na beira do mapa. Eu acho que é nessa estrada aqui. Deixa eu ver se realmente aqui. Normalmente é nas pontas, né? Olha, o Omnitrix já recarregou. Ô, louco. O Omnitrix aqui é bem rápido a recarga. Tá bom, né? A gente não reclama não. Dura pouco, mas recarrega quase instantâneo, né? A gente não reclama não. Opa, achei a garagem do Kevin. Tá aqui o Kevin e a Gwen. A gente tem que depois conferir as outras raças, né? E tá aqui um DNA de um DNA. É só a gente entregar agora
pro Azimuth e ele vai nos conceder o Estrela Polar. Ok, vamos teleportar novamente para a base do Azimuth e agora nos dê o Estrela Polar, Azimuth safado. Aqui o DNA, perfeito, o DNA do Estrela Polar como prometido, agora é só a gente utilizar e GG. Agora partindo para a parte de descanso, a gente vai ter que escanear basicamente os aliens de Andrômeda e o Chamalin, se eu não me engano. Tem um alien de Andrômeda que ficava aqui perto da caverna do Cipó Selvagem, que acho que era o anfíbio, né? Deixa eu ver aqui, ó, tem um alien de Andrômeda aqui, que é o anfíbio. É só a gente vir apertar Y nele, né, padrão. Ok, o próximo alien de Andrômeda ficava para esse lado, se eu não me engano, acho que era o Tartagira. Ele ficava numa montanha. Deixa eu ver aqui se eu encontro ele novamente. É, realmente, se eu não me engano, é nessa montanha próxima à praia. Acho que aqui em cima vai ficar o Tartagira pra gente poder escanear. Ó, ele ali. Aqui está Galápagos. O próximo alien de Andrômeda, ele fica aqui próximo ao Galápagos, que é o Ameaça Aquática. Ele fica aqui o Bivalvan. É, realmente o Bivalvan tá aqui. Agora o próximo alien de Andrômeda é o Andreas. Se eu não me engano, ele ficava aqui atrás do mapa, perto do portal do Nuvoid. A gente tinha visto no último vídeo. Deixa eu ver se ele tá por aqui mesmo. Aqui tá o Andreas. Agora, o último alien de Andrômeda que falta é o NRG. Pelo que eu vi, ele fica próximo à garagem do Kevin. A garagem do Kevin fica aqui. É para ele ficar aqui próximo a uma árvore. Aqui, tá aqui. Tá o Pandor aqui, é só a gente escanear ele. E agora o último alien que falta a gente escanear seria o Chamalin, que ficava próximo à praia, se eu não me engano. Ele ficava aqui numa árvore. Deixa eu ver. Cadê ele? Ele ficava por aqui. Aqui, ó. Prisioneiro 775. Mas bem, bora agora conferir o nosso novo Omnitrix, começando com o Fogo Fato, um novo alien. Aqui está o Fogo Fato, bem legal ele. Vamos conferir suas habilidades. No que? Olha só que legal, ele faz uma habilidade, acho que seria para ser aquelas raízes dele. No E, ele lança uma bola de fogo, olha, bem rápida. Eu gosto desses ataques de disparos, que normalmente são os que dão mais dano e tem um cooldown bem baixinho, né? No caso dessa habilidade do E, olha isso. Bola de fogo com cooldown bem baixo, bem bonitos os efeitos, cara. Acho que eles estão melhorando os efeitos e... acho que é isso, ele não tem mais nenhuma habilidade especial. E agora faltaria a gente virar o Supremo dele. Deixa eu ver qual que é o botão de virar Supremo. Ok, é o U. Ok, temos aqui o Fogo Fato Supremo. Sendo sincero, o modelo dele bem paia. É aquilo, não tem como eu mentir que achei legal. O modelo dele tá bem ruinzinho, pelo menos o rosto aqui. Vamos conferir suas habilidades. No que? Ok, ele lança uma bomba. No E ele tem uma bola de fogo azul e no R é a bola de fogo azul também. Tá, deu pra ver que ele é quase um Fogo Fato base, por mais que eu acho que o Fogo Fato base é mais completo. E já descarregou meu Omnitrix. Deu pra ver que o Supremo não dura muito aqui no game. Bem, eu tô rushando aqui um pouco, pessoal, porque eu quero pegar o Omnitrix definitivo. Eu acho que todo mundo que já acompanha o canal já tá ligado que é o meu Omnitrix preferido, então eu estou um pouco ansioso pra pegá-lo. Vamos conferir agora o Enomossauro. Ok, o Enomossauro tá muito brabo, tá? Olha a cauda animada. Ô, louco, pelo Fogo Fato eu não botei muita fé, mas o Enomossauro tá muito top. Vamos ver as habilidades. No que ele não faz nada. No E ele dá um murrão no chão, tipo 4 braços. No R ele não faz nada. Pensei que ele ia ficar gigante, mas aparentemente não. Tá, ele é quase um 4 braços. Talvez um pouco piorado. Vamos ver agora a sua forma suprema. Ô, louco, o Enomossauro Supremo ficou muito brabo. Olha ele correndo, que legal. Nossa, o Enomossauro Supremo ficou muito brabo. Deixa eu ver as skills dele. No que ele não faz nada. No E, ele dá um porradão no chão. E no R, ele tem um lança-mísseis. Deve dar um dano bem absurdo. Depois a gente vai conferir se o dano do Supremo são bons, porque, se eu não me engano, pra gente pegar o Omnitrix definitivo, a gente vai ter que derrotar o Dagon. Então, vai ser um inimigo formidável. Mas, cara, o Enomossauro ali ficou bem massa. Vamos ver agora o Diamante. Creio que ele não vai mudar nada do base. Realmente só a aparência. As habilidades são as mesmas que a gente viu no protótipo. Então, é aquilo. Diamante, meh. Então, o Diamante é aquele alien que a gente até esquipa. Vamos ver agora o Irado. Ok. Nossa, ficou muito maneiro ele também.
Olha, ele corre rapidão. Cara, muito maneiro, cara. Tem uns aliens aqui que estão surpreendendo. Não esperava muito ali. A gente começou com um fogo fato meio broxa, mas tem uns aqui bem legais. Vamos ver as habilidades. No Q ele não faz nada. No E nada. No R ele dá um pulão e bate no chão com uma barrigada. E é basicamente isso. Mas, cara, o modelo dele bem legal, tá? Muito maneiro. Bem, depois do Rat a gente vai ter o Friagem. O Friagem ele tá bem maneiro. A gente tinha visto. Bem legalzinho ele. Vamos conferir essas habilidades. No Q ele voa, bem legal. Vamos ver agora as habilidades realmente dele de combate. No E, tá, ele tem alguma skill, eu fiquei parado. E ok, ele carregou um ataque de gelo. Deve dar um dano bom para ter ficado nesse tempo de espera. E no R ele tem basicamente um soprinho gelado. Tem um cooldown baixo, então creio que seja bom. Vamos ver agora... Um detalhe também, se você apertar Z, ele fica intangível. E agora a sua forma suprema. Ok, Friagem Supremo, só mudou a cor. Vamos ver realmente se ele tem alguma habilidade diferente. O voo dele é a mesma coisa. No E, parece ser a mesma skill. É, a mesma skill, só que com efeito de fogo. No R ele tem um sopro agora de fogo também. E no Z ele fica intangível. É, basicamente ali a mesma coisa do Friagem base. Não achei tão interessante. Talvez o dano seja muito bom. A gente vai conferir no Dagon depois. Mas em si, não achei nada tão chocante assim. Eu ainda tô achando o Ornamossauro Supremo mais da hora. Mas vamos agora pro Cromático. Brabo. Cromático. Ô, louco! Olha esse Cromático. O do Albedo não era assim não, velho. O Cromático do Albedo era rebaixado. O nosso já é Shed. Bem, vamos ver as habilidades do Cromático. No que ele voa. Olha que maneiro o Cromático voando, velho. Vamos ver as outras habilidades dele. No E, ele tem o laser aqui do chifre dele. Ok. No R, ele lança também uma bola de energia bem bonita. E é isso, ele não tem nenhuma habilidade especial. Cromático é interessante, eu espero que ele seja bom, porque eu gosto pra caramba do Cromático. Ok, os aliens estão começando a me surpreender. Parece que só o Fogo Fato ali era uma espia mesmo. Os aliens estão começando a melhorar. Bora ver agora o Arraia-Jato. Ok, Arraia-Jato. Aqui já voltou o padrão do Fogo Fato. Ok, vamos ver aqui o Arraia-Jato. No que ele voa. Ok, acho que ele deve ser o alien mais rápido voador. Vamos ver as skills dele. No E, ele tem um laser dos olhos. E no R, ele não faz nada. No Z, nada. Depois do Arraia-Jato, a gente vai ter o Gosma. Vamos conferir agora o Gosma, ver se ele tá maneiro. Ok, Gosma tá ok. Vamos ver suas habilidades. No Q, ele aparentemente não faz nada. No E, ele lança uma bola de Gosma. Talvez aplique um tipo de veneno e seja bom. O cooldown é bem baixo. Talvez seja bom pra gente matar boss. Ok, parece ser interessante, mas também ele só faz isso. Depois do Gosma a gente vai ter o Macaco-Aranha. Ele já vai ter Supremo, então vai ficar interessante. Macaco-Aranha, bem legal ele, tá? Ele ficou bem daorinha. Tem toda a animaçãozinha dele correndo. Vamos ver essas habilidades. No Q, nada. No E, ele lança Tace e puxa. Esse tipo de skill aqui, bem inútil, sendo sincero, mas ok. No R, nada. No Z, nada. O Macaco-Aranha, ele só tem realmente essa habilidade no E. E é bem ruinzinha. Mas vamos ver agora a sua forma suprema. Ok, Macaco-Aranha Supremo. Ok, daorinha, não é grandes coisas, mas tá aí. Vamos ver as habilidades. No Q, nada. No E, nada. No R, ele dá um salto, bate no chão. E no Z, nada. Basicamente ele só faz isso. Legal que ele bate com as patas aqui de aranha dele. Depois do Macaco-Aranha a gente tem o Eco-Eco. Esse aqui tem potencial. Eco-Eco base, daorinha. Vamos ver as habilidades dele. No Q ele ciclona, interessante. No E ele tem o grito sônico. Eu achei bem pequeno, né? Mas tá ok. E no Z ele não faz nada. Tá. Básico. Vamos ver agora essa forma suprema. Olha, ele até fala. Ok, Eco-Eco Supremo, vamos ver essas habilidades. No que? Tá, não tá ainda, acho que ele deve ser o voo dele. Realmente é o voo dele. No E, tem um grito sônico, mesma coisa do Eco-Eco base. No R, nada. No Z, nada. Talvez tenha habilidades que a gente tem que usar em um inimigo, né? Talvez seja com mira, então a gente não vai conseguir ver. Mas em si, ele não parece ser grandes coisas assim. Eu achei bem pequeno aquele grito sônico dele.
Mas talvez ele tenha alguma habilidade escondida que a gente não conseguiu conferir porque não tem um inimigo aqui, que torna ele um alien bom. Então não vou jogar ele por agora. Depois a gente vai conferir no Dagon. Depois do Eco Eco a gente tem o Arthropod. Ok, bem da hora o Arthropod. Vamos ver suas habilidades. No Q nada, no E nada, no R nada, no Z nada. Ele não tem nenhuma skill. Pô, que paia. Achei mal bonitinho ele, mas ele não tem nenhuma habilidade, infelizmente. Depois do Arthropod a gente vai ter o Bala de Canhão. Ele vai ter uma forma suprema. Bala de canhão base, acho que só mudou aqui um pouco a aparência dele. Que forma de bala de canhão. No E ele bate no chão. No R ele não faz nada. Z nada. Vamos realmente pro principal, que é a sua forma suprema. Bala de canhão supremo. Vamos ver o que muda. Ok, muda a aparência dele. Mas as skills aparentam ser as mesmas. Realmente... talvez dê mais dano, mas em si continua sendo o mesmo alien, apenas com uma skin diferente. Bem, depois do Bala de Canhão a gente tem ele, Glutão. Creio que só vai ser a skin dele diferenciada, bem bonitinho esse Glutão. Vamos ver realmente o que ele faz. Realmente só no R que ele tem o cuspe dele, né? Ele não come nada, ele só cospe do nada mesmo. Mas tá aí, bem legalzinho o Glutão. Depois do Glutão a gente tem o Estrela Polar, que a gente desbloqueou. Bem legal Estrela Polar, vamos ver suas habilidades. No Q ele não faz nada aparentemente. Deixa eu ver se ele não voa. Realmente ele só não faz nada mesmo. No E ele tem basicamente o ataque de ondas magnéticas dele. Similar ao do Eco Eco, só mudou um pouco a cor. No R nada, no Z nada. Realmente esse é o Estrela Polar. Esperava um pouco mais dele, gosto pra caramba do Estrela Polar, mas infelizmente ele não aparenta ser o Gold. Depois do Estrela Polar a gente tem o Nanomech. Não esperava ver ele aqui, mas temos o Nanomech. Bem pequenininho, vamos ver suas habilidades. No Q ele fica brilhando e voa. No E ele não faz nada, R nada, Z nada. Basicamente ele só voa mesmo. Depois do Nanomech a gente tem o Z-Scare. A gente já tinha visto no último vídeo, creio que não vai mudar nada dele. Realmente, aparentemente não mudou nada. É o mesmo alien. No E ele fica intangível. No Z ele libera aqui os tentáculos. No Q ele voa. E ele também tem no R esse ataque de energia roxa dele. Esse daqui é o Z-Scare. Não mudou nada da versão do protótipo. Nem a skin aparentemente. Continuou o mesmo alien. Depois do Z-Scare a gente tem ele 4 braços fazendo seu retorno. Vamos ver agora só a versão. Olha que legal! Tem toda uma animação diferenciada. 4 braços aqui extremamente bombados. 4 braços não tá puro não. Mas ok, ele tá diferenciado. Quando eu conferi o do protótipo era diferente o modelo dele. O bicho aqui tá bruto. Deve tá bem forte agora. Vamos ver essas habilidades. No Q, Seismic Clap. Acho que ele tomou rework, 4 braços. No E, ele bate no chão, que nem um Nemossauro. No R, ele dá um salto e bate no chão também. E no Z, ele não faz nada. Tá, esse daqui é o 4 braços, ele tá diferenciado. Eu não sei, eu achei meio estranho esse 4 braços extremamente bombado. Tipo, parece que o rosto dele não combina com o corpo, mas tá aí, né? Aparentemente ele tá bem legal, cara. Não sei se ele tá forte, mas as habilidades tomaram rework. Depois do 4 braços a gente vai ter o Chama, também fazendo seu retorno. Ok, o Chama tá com visual diferenciado, bem bonito, hein? Acho que ele tomou rework também. Deixa eu ver. No Q ele voa na pedra, bem legal. Vamos ver, no E ele tem a bola de fogo, rapidona. No R ele tem a bola de fogo também, com cooldown bem baixíssimo. E é isso. Eu acho que ele tomou ali um rework no seu modelo e também nos efeitos visuais. Mas, cara, ficou muito legal, cara. Ficou bem bonito ele. Depois do Chama, a gente tem o Aquático também fazendo seu retorno. Realmente acho que só teve mudança na aparência. Em si não mudou nada do Aquático. Ele é basicamente um alien inútil. Acho que nem pra nadar ele funciona muito bem, mas tá aí. Depois do Aquático, a gente vai ter o Fantasmático. Creio que só vai ter mudança na aparência dele. E vai ser o mesmo alien, basicamente no Q ele voa, no E ele não faz nada, no R nada, no Z ele fica intangível. O Fantasmático é um Z-Scare piorado, não compensa você utilizar ele, melhor você utilizar o Z-Scare, mas tá aí, Fantasmático. Depois do Fantasmático a gente tem o XLR8 fazendo seu retorno também, bem legal o XLR8, acho que não mudou nada, nem a aparência dele, basicamente aqui no Q
o X08 corre rapidão, bem legal, a gente viu no último vídeo. No E ele não faz nada, não erra nada. No Z ele ativa a sua máscara. E é isso, tipo, XLR8, ele só é o alien rápido. Depois do XLR8 a gente tem ele, gigante. Vamos ver se ele tem forma suprema. Creio que não vai ter, mas vamos conferir. Gigante base, bem legal, bem diferenciado do protótipo que a gente tinha conferido. Vamos ver essas habilidades. No Q ele não faz nada, no E ele tem um raio cósmico, no R nada, no Z nada. Basicamente é isso, ele tem um raio cósmico. Vamos ver se ele tem a forma suprema. Olha, tem a forma suprema? Nem a pau. Ô louco, gigante supremo. Vamos ver se ele ganha alguma skill nova. No Q nada, no E tem um raio cósmico, deve ser mais poderoso. No R nada, no Y nada, no Z nada. Tá, realmente acho que a única coisa que mudou foi o tamanho do gigante e que ele ficou com um baita rabo, né? Depois do gigante a gente tem o acelerado, a cópia do XLR8. Aqui temos ele, vamos ver o que ele faz. No Q ele corre rápido. Acho que não é tão rápido quanto o XLR8. No E ele não faz nada, R nada, Z nada. Acho que ele é tipo um XLR8 inferior, sei lá. Ele não parece correr tão rápido quanto o XLR8. Depois do acelerado a gente tem o Shamali, não espero muita coisa dele, nenhum jogo ele é grande coisa. Então aqui acho que também não vai ser. Aqui o Shamali, vamos ver suas habilidades. No Q nada, no E ele fica totalmente invisível. E é isso, ele não faz mais nada, não dá nem pra você deixar de ser invisível, acho que tem um tempo limite, mas tá aí. Depois do chamar a gente tem ele, INRG, vamos conferir ele aqui. Ok, INRG, bacaninha, vamos ver suas habilidades. No que, ok, parece que ele se aquece, acho que é pra tentar sair da armadura. Basicamente a mesma coisa que a gente tinha no Assemble clássico, aparentemente. No E ele tem o laser dele, no R nada, Y nada, Z nada. Tá, deixa eu ver se eu consigo sair da armadura, como é que funciona isso? Tô tentando usar essa habilidade no Q, não sei se é a função de sair da armadura ou é uma outra skill, mas realmente não tô vendo função, aparentemente. Depois do NRG a gente tem o Armator, vamos testar para ver se ele é interessante, bem legalzinho ele aqui, vamos ver suas skills. No Q, ok, ele dá um batidão no chão, interessante. No E, olha só que legal. Ok, vamos ver se ele tem habilidade no R, aparentemente não, e no Z não. Tá, ele tem duas habilidades aparentemente funcionais. Já tá melhor que o NRG. Depois do Armator a gente tem o Anfíbio. Vamos aqui conferir ele. O modelo dele não é dos mais fortes, mas vamos ver suas habilidades. No Q nada, no E ele tem um raio elétrico. No R nada, no R ele deu um ataquezinho também, ele dá um choquinho. Ok, no Y nada, e é isso. Acho que era pra ele voar. No Q ele voa. Ok, esse aqui é o anfíbio, o modelo dele realmente que não acaba vendendo, mas ok, ele tem até que bastante skill. Depois do anfíbio a gente tem o Tartagira. Ok, vamos conferir agora o Tartagira. No Q acho que ele deve voar, realmente. No E ele não tem nada, no R nada, no Z nada. Tá, ele só voa realmente. E bem, depois do Tartagira a gente tem o último alien, que é o Ameaça Aquática. Gosto pra caramba dele, mas infelizmente, com base nos últimos aliens de Andrômeda, eu não creio que ele vai ser grande coisa. No Q, ok, ele bate no chão e faz bolhas. No E ele tem um jato d'água. No R nada. E é isso. Tá, até mais completo do que eu imaginei que seria. Esse aqui é o Ameaça Aquática. Ok, a gente conferiu o Ultimators aqui bem rapidinho, realmente só pra não ficar sem ver. Porque o meu foco é pegar o Omnitrix definitivo e é o que a gente vai fazer agora. Ok, pra gente pegar o Omnitrix definitivo, se eu não me engano, a gente tem que derrotar o Dagon, assim como foi no Ultimate United. Eu tinha achado o portal dele enquanto eu gravava o vídeo do Omnitrix protótipo, ficava em alguma caverna. E deixa eu ver se é aqui onde fica o Galápagos. Se eu não me engano, era em uma caverna, em alguma montanha. Opa, eu acho que talvez seja aqui. Realmente... Aqui tá o selo do Dagon e realmente agora é um TP. Então eu creio que seja aqui. Bora lá, sem medo. Vamos pegar esse Omnitrix definitivo. Vou utilizar o Gigante Supremo e eu creio que a gente vai conseguir vencer. Ok, fomos teleportados aqui para um local e temos ali o Dagon. Tá, vamos pegar aqui o gigante, não tem jeito, a gente vai ter que utilizar o Gigante Supremo. Por mais que a bateria com aliens supremos duram bem poucos, vamos utilizar ele, não tem jeito. Ok, gigante.
E agora, vamos lá, gigante, vire supremo. Fala que dá pra virar supremo. Ok, deu pra virar supremo, não fomos barrados. E agora é hora da luta. Eita, eita, ele lança um raio na gente, mas a gente tá de boa. Não tomamos muito dano. Vamos acertar aqui o Dagon. Será que eu tô acertando ele? Tá, se ele tá atacando daqui, então eu vou mirar aqui no centro do rosto dele. Tá, eu creio que eu tô acertando o Dagon. Aparentemente, ele é bem tanque. Tancou aqui já alguns raios do Gigante Supremo, então creio que ele não é pouca coisa. Ok, não sei se eu tô acertando ele. Até agora ele nem se mexeu. Deixa eu ver. Opa, consigo ver o HP dele ali. Meu Deus. Eita, peste. Ai, 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 tô tomando raio. E morri. Tá, realmente não dá pra ficar perto dele. Ah, mas de boa se morrer. Não tem problema, então suave. Vamos ver aqui novamente o gigante. O HP dele tem um número bem extenso, viu? Tá, aparentemente mexeu ali o número. Eu não sei qual que é o número, não tô conseguindo nem ver. É, se eu mirar aqui no olho dele, tá dando dano. Ok, deixa eu ver o dano dele ali. Que número é esse? É 450 mil de vida, isso mesmo? Não sei, eu sei que eu tô vendo muito zero ali. Eu sei que eu tô acertando o raio nele e tá tomando dano, mas tá quase nem se mexendo. Cara, será que é possível solar o Dagon? Eu acho que eu tô doente. Toda vez que eu bato aqui no meu bilau, faz um barulho estranho. Oi. Depois de 5 longas horas, eu finalmente consegui derrotar o Dagon. A minha tática foi basicamente derrotar ele no soco. Não vale a pena você utilizar o raio cósmico do gigante. Não dá dano suficiente. Vai no soco que compensa muito mais. Depois de derrotar o Dagon, eu fui interagir com o Azimuth e basicamente ele me deu duas opções, o caminho do Ben e o caminho do Albedo. Eu escolhi o caminho do Ben e finalmente vamos testar o nosso Omnitrix definitivo que a gente ralou muito. Acho que eu nunca ralei tanto para pegar um Omnitrix. 5 horas derrotando apenas um inimigo é porrada. Então, olha ele aqui, que maneiro. A cor não ficou tão legal, a customização aqui do game é meio limitada, mas ainda assim é o nosso Matrix definitivo, bora conferir. Uma mudança que a gente já vê, que agora a gente tem meio que a bateria, que consegue visualizar quanto que a gente tem, coisa que a gente não conseguia fazer antes, agora a gente consegue. Vamos ativar aqui o nosso Matrix e olha só. Temos aqui alguns aliens diferenciados. Vamos aqui conferir. Tá, tem uma playlist até que interessante. Basicamente, acho que engloba ali todos os aliens que a gente já conferiu anteriormente, né? Tem aqui... Opa, tem um alien travado. Como é que desbloqueia esse alien travado? Eu não vi nada novo sobre isso, mas tem um alien travado aqui. Tem o pior, o Alcatruta. Temos o retorno do feedback. Mas vamos conferir aqui, né? De início aqui a gente começa com ele, Fogo Fato. Ok, temos aqui o Fogo Fato, bem legal, ele tem uma animação agora. Mudou aqui o núcleo. Parece ser o mesmo Fogo Fato, né? Por mais que o modelo dele combina mais com o de Omniverse do que a versão que a gente via em Alien Force. Mas vamos aqui conferir as habilidades dele, se tivemos alguma mudança. No Q, ok, a mesma skill que a gente já havia conferido. No E também a mesma skill. E no R também. Tá parecendo mesmo o Fogo Fato, só mudou aqui o núcleo. A bateria também não dura muito se a gente for conferir aqui. Vamos se transformar? Ah, tem a função agora de transformação rápida. A gente consegue transformar e transformar de novo. Achei bem estranho isso, já era pra gente meio que ter isso em Alien Force, mas tudo bem. Agora temos o Ernomossauro. Ok, todos têm uma animação pelo jeito. Ernomossauro. E... ok, isso daqui foi meio decepcionante. É literalmente o mesmo Ernomossauro de Alien Force, só que... basicamente aqui com um acessório novo. Vamos agora ver o Friagem. Ok, o Friagem ele já tá diferente, ele tá grandão, né? Tá parrudo. Já fez amor com um suco. Vamos aqui voar com ele. Ah, o Friagem já é um pouco mais detalhado. Mas eu aposto que as habilidades vão ser as mesmas, né? No E... ok, acho que é a mesma skill. Skill que demora pra lançar, horrível. Mas ok, no R o soprinho gelado dele e no Z intangibilidade. É, literalmente um reskin. Pelo menos ficou um reskin melhor esse daqui. Temos agora o Gosma. Ok, olha só que legal a animação do Gosma. Meu Gosma ficou extremamente brilhante. O meu Gosma aqui quase nem dá pra ver ele. Se eu ficar aqui de lado acho que dá pra ver. Ele tá super brilhante. Habilidades, no que nada.
No E ele taca a bola de gosma. E é isso, é o mesmo gosma, né? Depois do gosma a gente tem o macaco-aranha. Ok, macaco-aranha não teve animação. Mudou ali um pouco o rosto dele, obviamente ganhou ali a roupinha de Omniverse. A skill é literalmente a mesma do E que a gente já tinha conferido, péssima. Ok, por enquanto nenhuma novidade. Vamos ver agora o cromático. Ok, olha o cromático chamando pra briga. O cromático tá farmando aura. Esse aqui ficou maneirão. As habilidades eu creio que vão ser as mesmas, né? No que voa, padrão. Bem legal o cromático. No E tem o laser do chifre. No R tem o ataque de energia. Vamos ver agora o Eco-Eco. Ok, Eco-Eco é apenas um reskin. Literalmente só colocou o núcleo na cabeça. Acho que é o mesmo Eco-Eco. No Q a gente tem os clones. No E tem o mesmo grito sônico. Acho que eu deveria ter pego o caminho do Albedo mesmo. Pelo menos acho que eu teria Supremos. Porque aqui tá sendo bem decepcionante. Temos o Arraia-Jato. Não sei porquê, mas temos ele aqui. Ok, Arraia-Jato só mudou o núcleo novamente. Aqui o showcase daria até para colocar num short no YouTube, porque não mudou quase nada. Só mudou a skin. Vamos ver o Estrela pular. Ok, tem uma animaçãozinha. No E ele tem o ataque dele. O Estrela pular, mesma coisa. Se teve ali uma mudança visual foi no núcleo. Speedrun, vamos ver agora o Armator. Ok, o Armator deve ter mudado o núcleo também. Habilidades, no Q tá a mesma. No E também a mesma. Mesma coisa. Teve pouquíssimas mudanças no visual. Se o visual fosse mais insano, acho que até ok, né? A gente esperaria que seria o mesmo alien. Mas acho que até nas skins ali, acho que poderia ter tido um pouco mais de empenho. Ok, NRG também tem animação. Mudou aqui o núcleo e ele também tem aqui a alça em cima aqui da cabeça. No que essa habilidade que até agora eu não entendi qual a função dela. No E o laser. E é isso. Vamos agora ver o próximo que é o anfíbio. Ok, tem uma animaçãozinha e também mudou aqui a posição do núcleo, né? Depois do anfíbio a gente tem o Tartagira. Ok, tem uma animaçãozinha, pelo menos tem essa animação, né? Já é alguma coisa. Vamos ver, a gente tem ainda alguns aliens para conferir. Depois do Tartagira a gente tem o Chama. Creio que vai ter apenas uma mudança visual. Ok, nem animação teve. Nem para os aliens ganharem uma skill nova, né? Tipo, o Chama ganhar uma supernova e tal. Mas acho que vai ser só reskin. Diamante, tem uma animação. Ok, só mudou a roupa, realmente. Poderia ter tido uma mudança no rosto ali, né? Mas... ok, mesma habilidade. Depois do diamante a gente tem o 4 braços. Ok. 4 braços hiper marombo de novo. Só mudou um pouco o rosto dele, a roupa. Agora XLR8. Ok, não mudou nada. Depois do XLR8 a gente tem o Insectoide. Retorno dele aí. Ok, poucas mudanças aqui no visual. Que eu acho que ele voa no Q, né? Não. No E ele tem o cuspe, no R nada. Cadê o voo dele? Ah, o voo é no Q, sim. Demora um pouco, mas tá aí. Depois do Insectoide a gente tem um bala de canhão. Esse aqui não muda nem no Supremo, então acho que não vai mudar aqui. Realmente vai dar pra fazer uma speedrun aqui do showcase. Porque realmente, no máximo, tem uma mudança na skin. Acho que eu nem precisava mostrar as skills. Vamos agora ver o Cipó Selvagem, fazendo seu retorno. Ok, mudou aqui a roupa, né? Ganhou aqui o cinto. Depois do Cipó Selvagem a gente tem o Dito. Meu área preferida. Ok, o Dito teve uma mudançazinha, ficou bonitinho ele. Vamos aqui ver no que ele faz os clones. Os clones estão com cinto verde, não sei porquê, mas tá aí. Realmente ele só faz esses clones que eu nem sei se atacam. Vamos agora conferir o próximo, que é o Mega Horus, fazendo seu retorno aí também. Ok, tem uma animação do Mega Horus. Ok, visual de Omniverse, o Mega Horus tá legal. Ele já é legal base, né? Depois do Mega Horus a gente tem Glutão. A gente tem dois, né? Deve ser o Turvo e o... como que era mesmo? Era Turvo e Curvo? Eu não lembro o nome das variantes agora, sempre esqueço isso. Mas aqui o primeiro Glutão, bonitão. Não, era Puro e Turvo, se não me engano. Nossa, sei lá, velho. Alguém comenta o nome das variantes pra mim? Em todo vídeo que tem um glutão eu sempre esqueço disso, né? E é complicado, eu nunca vou lembrar, já tá na hora de superar. Ok, esse aqui é o Turbo, se eu não me engano. É a mesma versão de Alien Force. Ok, depois do glutão a gente tem o Iguana Ártica fazendo seu retorno. Ok,
Não sei que mudança que teve disso. Foi um núcleo só, mas tá aí. O Gnatica daqui é bem complicado. Depois do Gnatica a gente tem o Blitzwolfer fazendo seu retorno. Vamos ver aquele. Ok, ganhou a roupa. Cara, parece muito o Blitzwolfer do Ben 10 Infinity, cara. Eu tô ficando maluco. Depois do Blitzwolfer a gente tem um acelerado. Ok, tem uma animaçãozinha. E realmente só mudou a roupa. Esse daqui foi bem decepcionante, né? Até no Ultimate United muda o rosto dele pro visual de Omniverse. Aqui eles só colocaram a roupa mesmo. Depois do acelerado a gente tem agora aliens novos de Omniverse. Finalmente, alien novo. Pelo jeito tem pouquíssimos aliens de Omniverse, o que é bem triste. Temos aqui o Crash Hopper. Ok, a animaçãozinha dele bem legal. Crash Hopper, bacaninha. Se a gente apertar espaço, ele tem o pulo dele. A gente pode fazer um triple jump. Pensei que ele ia ter um pulo super alto, mas na verdade ele faz um triple jump. No Q ele não faz nada, no E nada, R nada, Z nada. Basicamente ele não tem skill. Ele só tem o triple jump realmente. Ok. E é legal que ele bate ali com a perna. Realmente é isso do Crash Hopper. Talvez um pouco decepcionante, mas tudo bem. Depois do Crash Hopper a gente tem Gravity Attack. Esse daqui eu boto pé. Gravity Attack muito brabo. Ok, ele ficou bem legal. Vamos ver as suas habilidades. No Q, ok, ele fica na forma de bola. Bem legal o jeito que ele se transforma. É bem clean. Ok, voa numa velocidade ok. Vamos ver suas habilidades. No E, aparentemente ele não faz nada. Não, ele deve fazer alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui um inimigo, ó. Deixa eu ver aqui o Shamarin, se ele faz alguma coisa. Ok, tô mirando no Shamarin, apertando o E e ele não faz nada. No R, ele tem tipo o ataque do... É literalmente o mesmo ataque do 4 braços, né? Do tapa, só que ele faz com a mão. Como se fosse uma onda de choque. Ok, no Z ele não faz nada. Ok, depois do Gravity Attack a gente tem o Shock Squat. Esse aqui seria um alien inédito. Ok, vamos ver essas habilidades. No Q. Ó, bem legal isso. Realmente um ataque que a gente vê ele fazendo um desenho. Deixa eu ver o dano aqui no Shamarin. Vem cá, Shamarin, vamos testar. Talvez funcione como um escudo. Não, não é bem um escudo. Ok, deu um dano ok. E no E ele tem um choquinho. Que já deu a mesma coisa. Acho que é a mesma habilidade do anfíbio, né? Só muda realmente a cor. Mas beleza, depois do Shock Squat a gente teria o pior. Vamos ver aqui o pior. Ok, baixinho. Realmente não faz nada. Acho que realmente o potencial dele é a vida, que parece ser bem alta. Ele nem bater bate. Realmente acho que só se for de suporte, você ficar apanhando enquanto um amigo ataca o inimigo pelas costas. Porque em si nem bater você consegue bater. Mas pelo jeito ele é imortal. Tá, vamos ver o próximo alien, que é o Alcatruta. Ok, parece ser a mesma coisa do pior, só que sem a vida. É literalmente a mesma coisa do pior, só que sem a vida. Então ele é pior que o pior. E agora o penúltimo alien é o Feedback, fazendo seu retorno. Eu creio que só vai ser um reskin. É realmente aqui, ó. Roupa verde. Não teve muitas coisas. No que tem essa explosãozinha dele, que eu acho que nem é explosão, é ele se carregando, né? Deixa eu tentar aqui escapar do Shamarin, que ele já tá no meu encalço já faz tempo, né? No E tem o raio do Feedback. Ok, tem um range bom. Ok, deu um dano, ok. Mas agora a gente vai pro último alien, que é ele, o gigante. Eu creio que também não vai mudar nada aí da skin. Ok, gigante Omniverse, ficou bem legal. Realmente um reskin bacana. E agora a gente tem o raio dele, que dessa vez tá verde. Que é a mesma coisa, né? Esse raio aqui é um pouco complicado de acertar. Mas tá aí. O gigante não mudou nada. Tá aí, pessoal. Esse daqui é o Omnitrix definitivo. Vou ser totalmente sincero aqui com vocês. Me decepcionei bastante. Acho que não valeu o tempo que eu fiquei matando. Fiquei 5 horas matando aquele boss pra isso. Foi pior que o Omnitrix definitivo do Ultimate United. A bateria não dura muito mais. A transformação instantânea, acho que não vale a pena você gastar 5 horas pra ter isso. Deveria ser algo que a gente já teria lá no Omnitrix recalibrado. Então, só pra mim poder se transformar e transformar rápido, eu gastaria 5 horas. E eu acho que não. Até no Assemble a gente já tem isso com o protótipo. Não sei se é possível mudar o meu caminho, se alguém souber, comente aí. Mas, sendo sincero, acho que eu nem vou mudar, porque eu não vou fazer aquela boss battle do Dagon de novo e gastar mais 5 horas.
Mas tá aí. Mas então é isso. Comenta aí se vocês têm o Omnitrix definitivo, se o do Albedo muda muito, se compensaria mais eu ter pego do Albedo. Com certeza compensaria eu ter pego mais do Albedo, né? Mas eu fui em busca de pegar um Omnitrix de verdade e recebi um Omnitrix pior do que o meu anterior, né? Que incrível. Eu não sei qual que é a graça dos jogos aí, fazer o Omnitrix definitivo que era pra ser o top de linha, ser o pior de todos. Espero que do Assemble eles tenham ali um melhor entendimento da função do Omnitrix definitivo, que é ser o Omnitrix definitivo, né? Mas tá aí. Vou ficando por aqui, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Teria sido melhor eu ver o filme do Pelé.